Agora vamos falar de seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Nessa circunferência aqui, nós temos um arco que tem o ângulo de medida alfa, né? E ele possui um ponto na extremidade da circunferência, o ponto P. E lembrando que a circunferência está centralizada no plano cartesiano, esse ponto P vai ter coordenadas M e N, que seriam a coordenada x, y. Então, a definição de seno e cosseno na circunferência nada mais é que M será o cosseno do ângulo alfa e N será o seno do ângulo alfa. E nós podemos ver aqui que esse ponto M nada mais é que este ponto aqui no eixo x. E o ponto N, no plano cartesiano, né, é este ponto aqui no eixo y. Então, o valor de cosseno e seno está aqui nas retas dos eixos x e y. Portanto, pessoal, esta medida aqui será o seno do ângulo e esta medida aqui será o cosseno do ângulo. Por isso que o eixo x é chamado de eixo dos cossenos e o eixo y será chamado de eixo dos senos. Importante lembrar disso. E a gente pode fazer uma demonstração do porquê do cosseno ser basicamente a coordenada x do ponto e o porquê do n ser o seno do ângulo. A gente pode ver isso utilizando aquelas razões trigonométricas que nós já vimos aqui no nosso canal. Nós sabemos que seno, para ser calculado o seno de um ângulo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto que vai valer, então, o cateto oposto ao ângulo? Ele vale n, como nós vemos aqui, a coordenada y. N, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, nesse nosso triângulo retângulo formado aqui, ela é um raio na circunferência. E nós falamos, né, que um raio na circunferência sempre equivale a 1. Portanto, seno de alfa é igual a n, porque ele vai estar sobre 1. A mesma coisa acontece com o cosseno. Cosseno é igual ao cateto adjacente, que aqui neste caso equivale a m, dividido pela hipotenusa, que é um raio, que então vale 1. Importante a gente lembrar, nessa questão de seno e cosseno, que o valor máximo e o valor mínimo, tanto de seno e cosseno, sempre será igual a 1 na circunferência trigonométrica, porque como nós vimos na última folha, esse ponto aqui será 1, esse ponto máximo aqui também é 1, porque o raio vale 1. E aqui menos 1, e aqui no eixo y também o ponto vai até menos 1. Então, o seno e o cosseno de qualquer ângulo na circunferência terá valor máximo e mínimo de 1 e menos 1. Então, sabendo disso, nós podemos definir quando que o seno e o cosseno de qualquer ângulo vai ser positivo ou negativo, pois nós sabemos que deste lado direito do eixo x é o lado positivo, assim como a parte de cima do eixo y também é positivo. E se estiver do lado esquerdo no eixo x, será negativo, assim como para baixo no eixo y também será negativo. Então, vamos olhar aqui nesse exemplo, esse arco aqui de vermelho. Se nós traçarmos aqui e a gente querer calcular o seu cosseno e o seu seno, nós sabemos que o seno e o cosseno do ângulo, ele será calculado pela coordenada do seu ponto na extremidade. Então, a gente traça aqui para saber o valor do seno e cosseno. Nós vemos aqui, então,
que este ponto da coordenada x está do lado positivo do eixo. Portanto, o seu cosseno também será positivo, assim como a coordenada do ponto y, que vai ser o seno, também está no lado positivo do eixo. Portanto, o seno e o cosseno no primeiro quadrante, né? Importante lembrar disso, porque aqui, ó, estamos no primeiro quadrante, será sempre positivo. Agora, aqui neste segundo exemplo, nós temos um arco sendo formado no segundo quadrante. Se a gente quiser calcular o seno e o cosseno, a gente vê a coordenada do ponto no eixo x e no eixo y. O seu cosseno, que é dado no eixo x, está do lado negativo do eixo x. Portanto, o seu cosseno será negativo, pois aqui é o lado negativo do eixo. Enquanto o seu seno, que é dado no eixo y, está do lado positivo do eixo. Portanto, no segundo quadrante, nós temos que o seno será positivo e o cosseno de qualquer arco aqui no segundo quadrante será negativo. Agora, este terceiro exemplo, que está no terceiro quadrante. Temos um arco sendo formado aqui. E se quisermos calcular o seu seno e o seu cosseno, a gente traça as coordenadas dessa extremidade. No eixo y, que é o eixo dos senos, ele está do lado negativo. Portanto, o seno deste arco, deste ângulo que será formado, será negativo. E no eixo x, que é o eixo dos cossenos, também está do lado positivo do eixo, está para lá da origem. Então, o seu cosseno também será negativo. Então, se nós tivermos um arco sendo formado no terceiro quadrante, seu seno e seu cosseno serão negativos. E agora, por último, no quarto quadrante, que temos aqui um arco sendo formado. O seu cosseno e o seno, como nós sabemos, é calculado pelas suas coordenadas deste ponto. Se a gente quer calcular o seu seno, a gente olha no eixo y, e a coordenada se encontra na parte negativa do eixo, portanto, seu seno será negativo. E o seu cosseno, que a gente olha no eixo x, está do lado positivo, então, portanto, o cosseno deste ângulo será positivo. Então, no quarto quadrante, nós temos que o seno de qualquer ângulo será negativo e o cosseno será positivo. Isso aqui é muito importante a gente ter em mente, porque isso vai facilitar muito nos nossos cálculos, porque nós poderemos saber se o seno ou o cosseno que vamos calcular é positivo ou negativo.